Glórias ao Deus eterno. E nesse momento eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16. Gálatas 5,16. Eu vou ler só um primeiro verso agora e é o tempo que os irmãos podem abrir e a gente continua a reflexão. E o texto da palavra do Senhor diz: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Ou seja, andar no Espírito e jamais devam fazer aos desejos da carne. Até lá no versículo 25 ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É muito desafiador nesses tempos que a gente tem vivido, especialmente nos tempos de dificuldade, é muito desafiador a gente poder andar de fato no Espírito e não satisfazer aos desejos da carne. Normalmente, quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, quando as circunstâncias nos fazem permanecer em paz, é mais fácil a gente andar segundo os desejos, não da nossa própria carne, mas do Espírito Santo. Estando em comunhão com os nossos irmãos, frequentando a nossa escola bíblica, estando em comunhão aqui com a sua igreja, vindo para os cultos. Então, em todos esses momentos, a gente podendo compartilhar juntos, crescendo juntos, compartilhando as dores, as lutas. Mas nesse momento de isolamento social, nesse momento de pandemia, que às vezes a gente está com medo de pegar o vírus, às vezes está preocupado com algum amigo nosso, algum parente, ente querido que foi contaminado, está preocupado com a situação econômica, com todas as coisas, é muito mais fácil do nosso coração atribulado fazer com que a gente entre e ande na carne. E o desafio que ele coloca, o ideal que Deus coloca para a vida da gente, nesse versículo 16, é exatamente andai no Espírito e jamais satisfarei aos desejos da carne. Se vocês andarem no Espírito, vocês jamais vão fazer os desejos da carne, fazer a vontade do nosso velho homem, da nossa natureza humana, carnal e pecadora. E ele vai explicar então qual é a dificuldade que a gente tem nesse sentido. Ele vai dizer então que é porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Essa é a grande dificuldade que muitas vezes a gente enfrenta. Às vezes, no nosso relacionamento com o Senhor, na nossa caminhada com Deus, a gente diz, não, eu vou andar no Espírito. Não, eu vou viver segundo os propósitos de Deus na minha vida. Não, eu não vou me deixar levar por essas circunstâncias difíceis, eu não vou tentar deixar-me levar pelos dias que são maus. Eu vou manter a minha mente sã, eu vou ficar com a minha mente no Senhor, eu vou manter o meu foco em Cristo. E de repente, nessa luta da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne, como a palavra de Deus mesmo diz, porque são opostos entre si, para que a gente não faça o que seja do nosso querer, a gente acaba cedendo aos desejos da nossa carne. E quando às vezes a gente fala sobre desejos da carne, às vezes a gente pensa em promiscuidade, às vezes a gente pensa em festa, em baderna e bagunça. Mas os desejos da nossa carne não são isso, são inclinações da nossa carne. O desejo da sua carne pode ser voltado para a mentira, por exemplo. O desejo da sua carne pode ser voltado para não perdoar um ao outro. O desejo da sua carne pode ser para viver um coração atribulado. O desejo da sua carne pode ser relacionado à ira. Pode ser a questão da língua ferina, da língua maldosa, uma série de coisas. E ele vai inclusive enumerar que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, e aí é o que normalmente a gente pensa quando fala sobre desejos da carne, mas ele vai falar sobre impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Porque as obras da carne são todas aquelas obras, as inclinações do nosso coração para fazer aquilo que é desagradável ao Senhor. E aqui ele enumera algumas. E tem algumas daquelas que a gente comumente encara como grave, como prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, mas ele coloca no mesmo patamar inimizade, ele coloca no mesmo patamar iras, ele coloca no mesmo patamar discórdias, dissensões, invejas, bebedices, glutonaria. Inclusive o pessoal costuma dizer, brincar muito, que crente não faz um monte de coisa, mas come, né? Aquela brincadeira que popularmente faz. Então, glutonaria e coisas semelhantes a essa. É quando a gente se deixa levar pela nossa carne, pelos desejos da nossa carne, que pode ser o desejo relacionado à inveja, à ira, à inimizade, à discórdia, à glutonaria, ou seja lá o que for. Mas a grande verdade
é que, como disse no versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E a gente não deve ficar pensando nessas coisas. A gente não deve andar segundo os desejos da nossa própria carne. A gente precisa andar segundo a vontade do Senhor. E ele vai dizer então, e para mim esse é um dos textos que eu amo citar, mas o fruto do Espírito é. E aí, antes de lembrar de quais são os elementos que ele cita do fruto do Espírito, lembrar que quando ele fala sobre o fruto do Espírito, ele está falando sobre a consequência, né? O fruto, a consequência da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, isso quer dizer que quando eu estou espiritualmente vazio, quando eu não estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou andar muito mais segundo os desejos da nossa carne, porque ela não está morta. Tem uma frase, salvo engano, de Lutero, que até fala que quando ele pensa que o velho homem morreu lá nas águas, afogado nas águas do batismo, ele fica lembrado então que ele tem que afogar ele todos os dias, tem que matar o velho homem todos os dias. A gente precisa matar o velho homem em todos os momentos da vida da gente. E inúmeras vezes ao longo da nossa caminhada e nesses tempos difíceis que a gente tem vivido, a gente é levado a agir segundo a nossa carne, segundo o nosso desejo humano e carnal. Mas o fruto do Espírito, a consequência do Espírito, a consequência de viver no Espírito e andar também no Espírito, de estar cheio do Espírito Santo, é que a nossa atitude, e isso eu sempre digo, é um termômetro muito bom para a gente saber como está o nosso relacionamento com Deus. Porque às vezes a gente acha, não, meu relacionamento com Deus está muito bom porque eu estou lendo a Bíblia. O meu relacionamento com Deus está muito bom porque eu estou tendo uma vida de oração. O meu relacionamento com Deus está muito bom porque eu estou pregando o Evangelho. E todas essas coisas são importantes. Mas se a gente quer saber se de fato o nosso relacionamento com Deus está num estágio adequado, a gente tem que observar se a gente está de fato agindo segundo o fruto do Espírito, segundo a consequência da atuação do Espírito Santo na vida da gente, ou se a gente tem se deixado levar pelas obras da carne, pelas inclinações da carne, pelo desejo da nossa carne. Então, quando a gente começa a observar que tem faltado algum desses elementos que a gente vai citar agora, a gente tem que parar e pensar um pouco sobre que está, na verdade, faltando mais de Deus na minha vida, que eu não estou, talvez, tão cheio do Espírito Santo quanto aquilo que eu estava pensando. Talvez eu tenha usando a palavra de Deus não para crescer espiritualmente, mas talvez para adquirir um conhecimento intelectual ou algo dessa natureza. Então a gente precisa ter sempre muito cuidado. Frequentar uma igreja, ser membro de uma igreja, não implica estar cheio do Espírito Santo. O que implica em estar cheio do Espírito Santo é a busca do Senhor. E a consequência é a seguinte, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Porque ele diz, porque os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e as suas concupiscências. E se eu vivo no Espírito, eu preciso também andar no Espírito. E aí ele enumera algum desses pontos, ele fala sobre, por exemplo, amor. E nesse tempo que a gente vive com tanta falta de amor, quando a gente lembra sobre Jesus Cristo, quando ele foi perguntado sobre qual seria o maior mandamento, a resposta dele foi que o maior mandamento é, em resumo, como nós gostamos de fazer, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então a vida do cristão cheio da presença de Deus é a vida cheia de amor pelo Senhor e de amor pelo próximo, seja quem for esse próximo. Um amor altruísta, um amor não egoísta, um amor não egocêntrico, um amor que ama até os inimigos, com toda a dificuldade que vem com isso. Alegria. Alegria em Cristo, alegria baseada no amor, na graça e na consciência da presença de Deus, independentemente da circunstância. Não é aquela alegria porque a gente está de repente aqui, todo mundo junto no culto, prestando um culto agradável a Deus, um momento gostoso de louvor e adoração, e sair com o coração alegre. Não, é aquela alegria mesmo, sempre no Senhor, como diz lá em Filipenses 4:4, alegria no Senhor que independe das nossas circunstâncias. Depois ele fala sobre paz, a paz como fruto do Espírito, a paz que não é por causa que eu estou confiado que tudo está bem, a paz que independe da tribulação do momento, a paz que vem diante de uma atitude de serenidade e calma, mesmo naquela circunstância que a gente tenderia a se desesperar. Então só aqui nesses 3 primeiros, quando tiver faltando amor no meu coração, quando tiver faltando a alegria do Senhor no meu coração, quando tiver faltando a paz do Espírito Santo no meu coração, isso quer dizer que está faltando
mais do Senhor. Eu preciso buscar cada vez mais o Espírito Santo de Deus, buscar mais o Senhor e estar mais cheio do seu Santo Espírito. E ele continua falando sobre longanimidade. E eu sempre, até nas aulas, nas turmas iniciais da escola bíblica, eu costumo sempre falar de longanimidade, e eu digo que é como se fosse o pavio longo. Tem o pavio curto e tem o longanimidade, o pavio longo. É aquela questão de ser tardio de se irar, ser tardio para se desesperar, ser perseverante, ser paciência. É algo nesse sentido. Depois ele fala sobre benignidade, sobre querer sempre o bem, na ideia da compaixão, da misericórdia. Ele fala sobre bondade, e a bondade é a benignidade colocada em prática. Então eu desejo, eu quero sempre o bem, sou benigno, e sou bondoso, eu coloco em prática esse querer. Aí fala sobre fidelidade, fidelidade tanto com a palavra de Deus, fidelidade com o próximo, fidelidade ao Senhor, fidelidade com a sua obra, fidelidade com os preceitos da palavra de Deus, sobre mansidão, moderação, sabe? É manter a tranquilidade, é agir com cortesia, sabe? É agir com gentileza, é tratar bem as pessoas. E o último, que normalmente fecha todas essas questões, é o domínio próprio, o autocontrole. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, e nesses tempos de pandemia, nesses tempos em que a gente está em casa, sujeito a tantas coisas tentarem tirar a nossa paz, que a gente possa estar cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Lembrando que nesse momento que a gente está passando, isso pode se tornar um desafio, porque é muito fácil, abre aspas, buscar e manter isso quando a gente está vivendo na situação normal da nossa vida, quando a gente está vindo aqui para a igreja, quando a gente está crescendo junto com os nossos irmãos, no nosso pequeno grupo, tendo o apoio das pessoas e a proximidade das pessoas que nós amamos. Mas isso às vezes vai ficando mais difícil quando a gente vai vivendo, então, tempos difíceis como o que a gente tem vivido. E aí o meu desafio para a vida do irmão nesse momento é: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfarei aos desejos da carne. Que nós possamos estar cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus, desafiados a uma prática genuína, sincera, a uma prática da palavra de Deus na nossa vida, porque a grande questão, a grande marca de um cristão não é o conhecimento da palavra de Deus vazio, mas é a prática da palavra de Deus em nossas vidas, que nós possamos praticar todos os dias. E quando vier o dia mau, quando a gente for levado pela carne, que a gente possa voltar sempre os nossos olhos para o Senhor e seguir firme no propósito de glorificar ao nosso bondoso Deus.